O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi alvo de campanha de desinformação por parte de setores da velha imprensa após relatar os resultados da reunião de líderes do G20, da qual o presidente Jair Bolsonaro participou. Ernesto Araújo relatou após a reunião que o grupo concorda que é fundamental evitar um colapso econômico. Ernesto Araújo disse: líderes do G20, após sua reunião por videoconferência, emitem declaração confirmando que a frente econômica, preservação de empregos, é tão importante quanto a frente da saúde no combate à pandemia e seus efeitos. Cada país tem suas políticas para conter a propagação do vírus e preservar a saúde dos cidadãos, mas todos coincidem que é fundamental evitar um colapso econômico. O compromisso de manter os fluxos comerciais e as cadeias de suprimento vem simultaneamente com o empenho em encontrar a vacina e a cura. Ficou claro que a responsabilidade primária neste momento crucial pertence aos governos nacionais, em coordenação entre eles. Após ser atacado por contrariar a narrativa que setores da velha imprensa tentam impor, o ministro Ernesto Araújo afirmou: alguns desinformadores profissionais fingiram que não entenderam meu post sobre países do G20 que aplicam e países que não aplicam quarentena compulsória para enfrentar a pandemia. Diante disso, alguns esclarecimentos. O post fala de países do G20 e não de membros do G20. A União Europeia é membro do G20, mas obviamente não é um país. Por outro lado, a Espanha, embora não seja membro oficial, sempre é convidada e assim a incluir na contagem. Portanto, se trata efetivamente de 20 países. O post não emite juízo de valor, apenas mostra que alguns países aplicam a quarentena compulsória e outros não. A incapacidade de distinguir afirmações factuais de juízos de valor é um dos principais sintomas do analfabetismo funcional que precisamos vencer para salvar o Brasil. Toda a informação de base para a contagem dos países que aplicam e países que não aplicam a quarentena compulsória está disponível em fontes públicas. O trabalho de pesquisa foi feito no Ministério das Relações Exteriores e considerei importante veicular o resultado como elemento de informação ao público. Nos comentários feitos por muitos leitores, não encontrei um único elemento concreto que mostre estar incorreta a informação do meu post sobre o número de países do G20 que hoje aplicam e países que não aplicam quarentena compulsória. Exemplo: um dos desinformadores afirma sobre o Japão que o pedido das autoridades locais é para ficar em casa. Pedido para ficar em casa não é quarentena compulsória. Outros confundem quarentena com restrições ao comércio. Meu post trata, repito, de quarentena compulsória. A informação pura e simples é de que 6 países do G20 aplicam quarentena mandatória em todo o seu território, enquanto 2 a aplicam em alguns estados federados e outros já aplicou também em parte do território, mas não aplica mais. Essa informação parece incomodar aqueles que insistem em construir uma certa narrativa, uma ideologia, acima tanto da saúde das pessoas quanto da sua subsistência. Continuaremos buscando a verdade e temos confiança de que a verdade prevalecerá. Seguir e defender a verdade é a única maneira de salvar vidas e de salvar os empregos dos quais as vidas dependem. Procurei contribuir para isso com o post sobre quarentena compulsória em países do G20 e continuarei tentando contribuir com todas as minhas forças. Ouça trechos da declaração emitida após a cúpula extraordinária dos líderes do G20. A pandemia sem precedentes do Covid-19 é um lembrete poderoso de nossa interconectividade e vulnerabilidade. O vírus não respeita fronteiras. O combate a esta pandemia exige uma resposta global, com um espírito de solidariedade que seja transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. Estamos fortemente comprometidos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum. Estamos profundamente tristes com a trágica perda de vidas e o sofrimento enfrentado pelas pessoas em todo o mundo.
Enfrentar a pandemia e seus impactos interligados nas áreas de saúde, social e econômica é nossa prioridade absoluta. Expressamos nossa gratidão e apoio a todos os profissionais de saúde na linha de frente enquanto continuamos a combater a pandemia. O G20 está comprometido a fazer o que for necessário para superar a pandemia, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Grupo Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais, trabalhando dentro de seus mandatos existentes. Estamos determinados a não poupar esforços, individuais ou coletivos, para proteger vidas, salvaguardar os empregos e a renda das pessoas, restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira, reativar o crescimento e recuperar-se mais forte, minimizar interrupções no comércio e nas cadeias de suprimentos globais, prestar ajuda a todos os países que precisem de assistência, coordenar medidas de saúde pública e financeiras. Comprometemo-nos a fazer o que for preciso e a usar todas as ferramentas políticas disponíveis para minimizar os danos econômicos e sociais decorrentes da pandemia, restaurar o crescimento global, manter a estabilidade do mercado e fortalecer a resiliência. Atualmente, estamos adotando medidas imediatas e vigorosas para apoiar nossas economias. Proteger trabalhadores, empresas, especialmente micro, pequenas e médias empresas e os setores mais afetados, e amparar os vulneráveis com proteção social adequada. Estamos injetando mais de 4,8 trilhões de dólares na economia global como parte de medidas econômicas e fiscais específicas e de esquemas de garantia para combater os impactos sociais, econômicos e financeiros da pandemia. Continuaremos a administrar apoio fiscal ousado e em larga escala. A ação coletiva do G20 ampliará seu impacto, garantirá coerência e aproveitará sinergias. A magnitude e o alcance dessa resposta recuperarão a economia global e estabelecerão uma base sólida para a proteção dos empregos e a recuperação do crescimento. Solicitamos que nossos ministros das Finanças e governadores de bancos centrais se coordenem regularmente para desenvolver um plano de ação coordenado pelo G20 em resposta à pandemia e trabalhem em estreita colaboração com organizações internacionais para fornecer rapidamente a assistência financeira internacional apropriada. Apoiamos as medidas extraordinárias adotadas pelos bancos centrais, consistentes com seus mandatos. Bancos centrais atuaram para apoiar o fluxo de crédito para famílias e empresas, promover a estabilidade financeira e aumentar a liquidez nos mercados globais. Congratulamo-nos com a extensão das linhas de swap que nossos bancos centrais estabeleceram. Também apoiamos medidas regulatórias e de supervisão adotadas para garantir que o sistema financeiro continue apoiando a economia e saudamos a coordenação de tais medidas anunciada pelo Conselho de Estabilidade Financeira. Saudamos também as medidas adotadas pelo FMI e pelo Banco Mundial para apoiar países necessitados, fazendo máximo uso de todos os instrumentos disponíveis como parte de uma resposta global coordenada e solicitamos que atualizem regularmente o G20 sobre os impactos da pandemia, sua resposta e recomendações de políticas. Continuaremos a responder aos riscos de vulnerabilidade por dívida decorrentes da pandemia em países de baixa renda. Também pedimos à Organização Internacional do Trabalho e à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que monitorem o impacto da pandemia no emprego. Tendo em conta as necessidades de nossos cidadãos, trabalharemos para garantir o fluxo transfronteiriço de suprimentos médicos vitais, produtos agrícolas essenciais e outros bens e serviços, e trabalharemos para solucionar as interrupções nas cadeias globais de suprimentos para apoiar a saúde e o bem-estar de todas as pessoas. Comprometemo-nos a continuar trabalhando juntos para facilitar o comércio internacional e coordenar as respostas de maneira a evitar interferências desnecessárias no tráfego e no comércio internacional. As medidas de emergência destinadas a proteger a saúde serão específicas, proporcionais, transparentes e temporárias. Encarregamos nossos ministros do comércio de avaliar o impacto da pandemia no comércio.
Reiteramos nosso objetivo de criar um ambiente de comércio e investimento que seja livre, justo, não discriminatório, transparente, previsível e estável, e de manter nossos mercados abertos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.